Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me assistindo. No momento dessa gravação são 7 horas e 58 minutos ou 19 horas e 58 minutos, né? 7 da noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas da parte de elétrica, né? Para ferrovia em geral, não importa se é via, se é sinalização, se é locomotiva, tá ok? E nessa nossa aula nós vamos falar sobre a diferença entre condutância e resistência, né? A diferença entre esses dois termos. Na verdade, uma é o inverso da outra e a gente vai ver como que isso fica de forma matemática, tá ok? Pessoal, a condutância, ao inverso da resistência, é a facilidade com que um elétron tem de passar sobre um corpo ou sobre um fio ou sobre um cabo, tá? É a facilidade que ele tem de avançar. Lembrando que a resistência é a dificuldade que ele vai encontrar para fechar o circuito, para completar o seu ciclo, tá ok? Aqui novamente nós temos um circuito elétrico, né? Composto dos nossos 4 itens básicos. Vocês se lembram das outras aulas? Se não estão lembrados, sugiro que assistam às outras aulas, ok? Chave, né, que abre e fecha o circuito. A carga, que na verdade que pode e vai representar uma resistência. A fonte, que é a fonte de tensão. E o condutor, aqui que pode ser um fio ou um cabo, dependendo do que foi aplicado, dependendo da necessidade, tá ok? E nós temos 3 elementos básicos nesse circuito, né? Que é o que? A tensão, que é gerada pela fonte através da diferença de potencial entre um lado e outro, né? Aqui sendo positivo ou negativo ou positivo, depende da aplicação do lado e depende se você está utilizando a forma convencional, tá? Convencional que eu digo é aquilo que foi convencionado, tá bem? Então, a fonte, que é o volt gerado pela diferença de potencial, a carga, que no circuito ela apresenta uma resistência, né? Uma forma de interromper a passagem da corrente elétrica, ou dificultar, na verdade, né? Interromper, dependendo da resistência, e dificultar, né? Que é o mais habitual, tá? Então, esses 3 elementos básicos aqui que vão compor a dinâmica do circuito, né? São 4 itens essenciais: fonte, chave, carga e condutor, e os 3 elementos essenciais quando esse circuito ele é fechado, tá? Que é a tensão, a corrente e a resistência, tá ok? Lembrando que o condutor também apresenta sua resistência natural, né? Tem a variação, alguns condutores, dependendo do material, do calibre, né, da bitola do condutor, ele vai apresentar mais facilidade, né, ou mais resistência à passagem da corrente também. Lembrando que os condutores eles também se aquecem, não só a resistência quando está ocorrendo quando o circuito está fechado e a corrente elétrica está passando, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos também rever um pouquinho da nossa última aula. Vamos fazer um cálculo para descobrir qual que é a carga, ou melhor, qual a resistência da carga nesse circuito, tá ok? Vamos supor que aqui a gente tem uma fonte de 12, tá? Uma corrente, aqui no caso 12 volts, né? Vamos fazer aqui de forma correta. Uma corrente de, deixa eu pensar, 2 amperes. E aí a gente vai tentar descobrir qual que é a resistência da carga aqui adicionada. Vamos lembrar da nossa fórmula? Você ri. Facinho de decorar, facinho de descobrir nessa fórmula. Você ri. Tensão, resistência, corrente, tá? Vamos substituir na fórmula, jogando aqui para baixo. A nossa tensão, 12. A resistência é o que a gente quer descobrir, então nós não temos inicialmente, vezes a nossa corrente do circuito fechado, que é 2. Pessoal, antes de dar prosseguimento aqui no nosso cálculo através da fórmula, só uma pegadinha aqui nesse circuito.
Qual que é a corrente desse circuito aqui, no momento? É 2 amperes? Não é, não. A corrente no circuito aqui, no momento, é 0. Por que 0? Porque o circuito está com a chave aberta, tá? Então, o circuito ele é um circuito aberto. No momento que a gente fecha o circuito, aí sim, nós temos a nossa corrente aqui de 2 amperes, tá? Pegadinha aí de prova, concurso, enfim, tá bom? Então vamos lá. Aqui no caso a gente vai jogar resistência, vai passar o 2 para o outro lado dividindo, tá? Para cá. Então a gente vai ter resistência igual a 12 dividido por 2, então a nossa resistência é 6 ohms. Tá ok? Não é 6 ohms, não, é 6 ohms, tá bem? Fazendo o nosso cálculo, ó, tensão 12, substituímos aqui. Resistência a gente quer descobrir, então se mantém. E a corrente é 2, substituímos aqui também, tá bem? Passamos o 2 para o outro lado, o 2 ele está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então ele vem para cá, para baixo, e aí nós fazemos o 12, que é a nossa tensão, dividido por 2, que é a nossa corrente. Para descobrir a resistência, descobrimos resistência é 6, tá bom? Pessoal, se você não sabe as regrinhas básicas da matemática, de quando você multiplica, divide, quando você passa para o outro lado do igual, você vai ter uma dificuldade para entender isso aqui, tá bom? Então, se você trabalha com elétrica e não sabe ainda sobre as regrinhas básicas, corra para saber, para descobrir, senão você vai ter dificuldade para entender isso aqui, tá bom? Pessoal, nós falamos aí que a condutância ela é o inverso da resistência, não falamos? E se fosse igual? E se condutância fosse igual a resistência? Seria como? Condutância, o símbolo da condutância, tá? A unidade dele é Siemens, que é representado pelo S. Siemens igual da marca Siemens mesmo, tá? Não sei se tem alguma relação, provavelmente tem, mas não sei, tá bom? Então, supondo que fosse igual, como que ficaria? Condutância é igual resistência. Não seria isso daqui? Mas, na verdade, é um inverso. Não é isso? Se é o inverso, como que nós representamos o inverso de algo? 1 sobre R. Não é isso? Então, qual que é a condutância desse circuito aqui? É só a gente substituir. Condutância é igual a G, né, que é o símbolo da condutância, 1 sobre 6. Beleza, pessoal? Complicado, difícil de entender, de resolver? Eu acho que não. Simples. Então, vamos fazer uma revisão do que aprendemos nessa aula. Fizemos aqui mais uma vez o cálculo do circuito, tá? Lembrando, 4 itens essenciais do circuito: fonte, chave, carga, que representa a resistência, e condutores e cabos. Beleza? Vimos aqui a pegadinha da chave aberta e chave fechada. Fizemos o cálculo aqui da lei de Ohm, né, da forma que eu mais gosto de lembrar, de aplicar, que é a você rir, muito simples. Aprendi com o professor Avanir, nunca mais esqueço. Descobrimos a fórmula da condutância, que é G igual a 1 sobre R, né, condutância é igual a 1 sobre resistência. Fizemos o cálculo e descobrimos que condutância é o inverso de resistência, que é a facilidade com que um corpo, com que um elétron tem de avançar sobre o corpo, sobre um circuito. Eu anotei aqui 2 frases que vão sintetizar bem a questão da condutância e da resistência. Beleza? Eu vou ler aqui agora para vocês. A condutância de um corpo exprime a intensidade de corrente que se pode produzir num corpo para cada volt de tensão aplicada no mesmo. A resistência elétrica de um corpo exprime a tensão necessária para produzir uma corrente de 1 ampere no mesmo, tá? Então, as 2 definições aí que consolidam bem o que você aprendeu aqui matematicamente nessa aula, tá?
Acredito que não vou me aprofundar muito mais nessa parte de elétrica. Um povo já me mandou mensagem, já conversou comigo reclamando um pouco que eu parei de falar de ferrovia, de operação e estou falando mais sobre a parte elétrica. Mas ainda tem alguns conteúdozinhos para a gente observar na parte elétrica. Agradeço o pessoal que está dando feedback, principalmente no meu e-mail. Tive duas felicidades essa semana, gostaria aqui de compartilhar com vocês. Uma que eu descobri que tem 190 mulheres do projeto da Vale Mulheres na Mineração, que estão numa turma, se não me engano, de sinalização de tráfego, que estão me acompanhando, que estão aprendendo com meus vídeos. Então, assim, muito feliz em estar ajudando nesse projeto, né? Principalmente que ajuda aí o público feminino dentro das empresas e tal. A gente sabe que o ambiente de ferrovia, de mineração, ele não é o ambiente mais convidativo para mulheres, mas esse cenário, essa questão, ela tem se alterado, as mulheres têm cada vez mais entrado no mercado. Perdão. E também tive a felicidade de formar no curso de operação ferroviária um professor que me deu aula no Instituto Federal de Santos Dumont, né? Não vou citar o nome dele porque não pedi autorização, mas assim, é muito bom, é muito satisfatório você ensinar com alguém que você aprendeu com ele. Então, assim, é muito satisfatório e o legado que eu busquei com esse projeto do Brasil Ferroviário, eu estou entregando e é muito bom fazer bem para a sociedade. E saber que o vídeo que está sendo adicionado aqui no YouTube, daqui a 5, 10 anos, enquanto existir YouTube, enquanto existir ferrovia, vai estar ajudando alguém. Então, assim, é muito legal, muito satisfatório isso, né? Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Estamos aqui extrapolando, né, o que foi definido para cada aula, que é 10 minutos cada aula. Deixe seu like, se inscreva, encaminhe o vídeo para aquele seu amigo, seu colega de trabalho, seu parceiro de ferrovia, de operação, que gosta de ferrovia, que quer aprender um pouco mais. Pessoal aí que está estudando a parte elétrica de ferrovia, tenho certeza que estou ajudando muito. Então, o sentido é esse, tá certo? Não se esqueçam também dos cursos de formação pagos, os cursos aí que vocês vão fazer comigo e com outros instrutores no Brasil Ferroviário. O link está logo abaixo aqui, tá ok? Passamos essa semana aí com valor promocional para o curso de mantenedor de via permanente. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Encerramos aí a promoção dia 19, foi sexta agora, se não me engano. E é isso. O link está aqui embaixo. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Tchau.